Opa, tudo bem? Vou fazer aqui a questão... Agora fazer a questão 2 da Escola Naval, da Prova Azul de 2017. A questão vai aparecer aqui na tela para vocês. É uma questão de R3, envolve um pouco de imagem de função também, eles botaram junto, mas é basicamente de R3, de distância de ponto a plano. Ok, vamos começar então. Questão 2. Ele diz que a imagem de f dos reais, uma imagem de uma função f de reais em reais, dada por f de x igual a 2 cosseno ao quadrado de x mais seno de 2x menos 1 é AB. Então a imagem de f é um intervalo fechado AB. Aí ele diz, seja π um plano que passa pelo ponto A. Então eu vou escrever aqui o ponto A. Ele dá o ponto, é 9, menos 1 e 0. Ele pertence ao plano π que ele nos fala. Ele passa pelo ponto A e é paralelo aos vetores U e V. Então π também é paralelo a U, que é o vetor 0, 1, 0, e π é paralelo a V, que é o vetor 1, 1, 1. Aí ele quer a menor distância do ponto P, ele quer a distância do ponto P ao plano π, ele quer saber quanto é que é. E ele diz que o ponto P é B sobre A e 1. Tá, ok. Aqui então parece meio mistura muita coisa, né? Mistura função, mistura R3. Mas vamos fazer uma abordagem. Eu vou fazer uma abordagem sem usar muita fórmula, que tem fórmula pronta pra isso. Depois eu passo a fórmula. Mas dá pra fazer sem, porque eu acho que no dia da prova as pessoas não saberiam a fórmula de cor, porque é uma fórmula que não se decora normalmente. Tá. Vamos começar primeiro para descobrir, a gente tem que descobrir quem é AB. Para isso a gente vai usar o truque que a gente usou na questão anterior. Primeiro observa isso aqui. 2 cosseno ao quadrado menos 1, isso tem uma relação fundamental, né? É só lembrar que cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x, 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Isso é uma relação fundamental, né? Então, isso aqui é cosseno de 2x. Eu substituo direto. A gente fica aqui, f de x é igual a cosseno de 2x mais seno de 2x. Esse é o valor. Agora a gente vai usar uma coisa que a gente usou na questão anterior, na questão alternativa 3, que é transformar isso numa soma de arcos. Como assim? Se eles têm o mesmo arco, é 2x nos dois, eu multiplico por raiz de 2 e divido por raiz de 2. Então eu vou ficar aqui, f de x é igual a raiz de 2, aí cosseno 2x sobre raiz de 2, mais seno 2x sobre raiz de 2. Que nem na questão anterior, 1 sobre raiz de 2 é o seno de 45 e 1 sobre raiz de 2 é o cosseno de 45. Então isso aqui é seno de π sobre 4, que é 45, mais 2x. Então a gente tem que f de x é igual a raiz de 2 seno de π sobre 4 mais 2x. Agora achar a imagem dessa função é bem tranquilo, porque como o seno de qualquer ângulo tá esse seno aqui, ele está no intervalo de menos 1 a 1, qualquer seno está sempre nesse intervalo, então a função f ela vai estar no intervalo de menos raiz de 2 e raiz de 2. Quando for menos 1 é menos raiz de 2, quando for 1 é raiz de 2. Esse é o intervalo. Então o AB que a gente quer é bem tranquilo. A imagem de f acaba sendo menos raiz de 2 e raiz de 2, os intervalos possíveis para ela, porque o seno está nesse intervalo de menos 1 a 1. Ok, com isso
A gente achou A e B. A igual a menos raiz de 2 e B igual a raiz de 2. Tá, a primeira parte da questão foi feita. Agora, a gente tem que partir para o R3. O R3 ele pede para achar a distância do ponto P, que dá em função de A e B, que a gente achou, ao plano π. Agora vamos analisar o plano π. O plano π tem um ponto e tem dois vetores que são paralelos. Se eu tenho dois vetores que são paralelos a um plano e um ponto, eu defino o plano. Por quê? Porque se eu tenho dois vetores paralelos, eu consigo um vetor normal a eles, fazendo o produto vetorial. E tendo vetor normal e tendo um ponto, eu defino o plano. Então, vamos partir para isso. A gente tem que fazer o produto vetorial de U e V para achar o vetor normal ao plano. Porque se eu tenho dois vetores, isso aqui é do R3, né? Tendo dois vetores não paralelos, eles definem um plano. Esses dois vetores definiriam esse plano inteiro daqui. Então, o produto vetorial deles vai dar um vetor que está saindo do papel, ou entrando no papel. Vamos fazer aqui. Bem, para fazer o produto vetorial, é aquela matriz louquinha lá, né? I, J, K. O vetor aqui 0, 1, 0 e o outro 1, 1, 1. Aí resolve o determinante, pode ser por Laplace. Tipo, corta aqui, aí vai ficar I. Corta esse aqui, vai ficar 0 menos 0, vai ficar 0J. Corta aqui, vai ficar 0 menos 1 menos K. Então esse vetor aqui é o 1, 0, menos 1. Então, 1, 0, menos 1 é normal ao plano formado por U e V. Não é o único, porque na real, os normais ao plano seria qualquer múltiplo desse vetor. Porque seria qualquer vetor paralelo, não necessariamente tem que ser esse vetor aqui. Mas ele é um exemplo, eu posso escolher ele. Agora vamos pensar no problema. O que ele quer no problema? Ele quer a distância do ponto P ao plano. Como é que seria isso? Vamos imaginar no R3. A gente tem, vou desenhar aqui no lado, um plano e um ponto fora do plano, um ponto P. A distância de um ponto ao plano seria a reta, o segmento de reta que intercepta o plano com um ângulo de 90 graus, certo? Qualquer outro segmento que eu pegasse para cá, por exemplo, teria distância maior. Então, o menor é o que intercepta com um ângulo de 90 graus. Intercepta perpendicular ao plano. Bem, vale lembrar que o vetor normal, ele é perpendicular ao plano. Ok. Agora vamos supor que eu pegue um ponto P e um ponto A que não é o ponto que minimiza a distância. É um ponto A qualquer do plano. Como é que eu acharia essa distância aqui? Se eu soubesse esse ângulo, eu conseguiria, né? Por quê? Se eu pegasse essa distância, que eu saberia, porque isso aqui é um ponto qualquer do plano, e o ponto P eu tenho, eu consigo essa distância. E eu fizesse o cosseno dela, daria justamente essa distância D que me interessa. Então como é que eu vou fazer isso? Para mim achar um ângulo, eu posso usar o produto escalar, porque o produto escalar ele define o ângulo. Só lembrar que o cosseno de θ entre dois vetores é U escalar V sobre o módulo de U módulo de V. Então, eu tendo dois vetores, eu consigo achar o ângulo entre eles desse jeito. Mas quais vetores eu vou escolher? Bem, um deles está dado, né? É o vetor PA. É o vetor PA. E qual que é o outro vetor? Tem que ser um vetor que seja sobre essa reta perpendicular. Bem, o vetor normal, ele está sobre a reta perpendicular, porque ele é perpendicular ao plano. Então, o vetor normal pode ser o outro vetor, que ele está sobre essa reta. Sendo assim, eu conseguindo o ângulo entre eles, eu só pego o módulo do vetor AP e faço o cosseno do ângulo, eu vou ter a distância. É isso que a gente vai fazer. O vetor PA, qual que é? É A menos P. O ponto A, ele nos deu
Eu não sei se eu não anotei aqui, né? O ponto A eu não anotei, ele é dado no problema, eu não anotei. O ponto A, ele é 9, menos 1 e 0. E o ponto P é o ponto que substitui o B e o A, que é o ponto fora do plano. Como B é raiz de 2 e A é menos raiz de 2, só substituindo ali, vai ficar menos 1, porque é raiz de 2 sobre menos raiz de 2, menos raiz de 2 e 1. Então, esse vetor, o PA, que é A menos P, vai ser 10, menos 1 mais raiz de 2 e menos 1. Ok, esse é o vetor PA. Tendo ele, eu só preciso achar o vetor normal, que eu já tenho. Eu já anotei ali. É 1, 0 e menos 1. Sendo assim, foi bem fácil. O cosseno do ângulo, o cosseno de θ, vai ser o vetor PA, produto escalar com o vetor normal, sobre o módulo de PA, vezes o módulo do vetor normal. Só uma coisa. Se eu pegar o módulo de PA e multiplicar pelo cosseno, é justamente o que eu quero, a distância D. O PA cosseno, é essa distância D. Então eu vou passar o PA multiplicando para o outro lado. Já vai me dar direto o que me interessa. Isso aqui também é chamado do módulo da projeção de um vetor sobre do vetor PA sobre N. É a mesma coisa. Tem um outro jeito de trabalho em R3, que isso aqui seria a projeção de PA sobre N. Porque é justamente a projeção, né? Se eu pegar o vetor N aqui, eu tenho o vetor PA, a projeção dele sobre o N é esse aqui. É a mesma coisa. Ele vem do produto escalar. Ok. PA vezes produto escalar N é só multiplicar, né? 1 por 10, 0 e tal, e aquele lá ali. Então vamos ficar que o PA cosseno θ, que é o que me interessa, é a distância, vai ser 1 vezes 10 dá 10. 0 vezes menos 1 mais raiz de 2 dá 0. E menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Sobre o módulo de N é a raiz quadrada do esse ao quadrado mais esse ao quadrado mais esse ao quadrado, que vai dar raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, porque 0 ao quadrado é 0. Então isso aqui ia dar 11 sobre raiz de 2. Na real isso aqui seria em módulo, porque, bem, não necessariamente eu sei se o vetor normal está no mesmo sentido do vetor PA. Está no sentido contrário, daí seria negativo. Então isso aqui na real teria que ser um módulo. Nesse caso acabou sendo positivo e estava no mesmo sentido. Então dá 11 raiz de 2 sobre 2. O que nos marca a alternativa D. Um adendo nessa questão. Existe uma fórmula pronta para achar a distância de ponto a plano. Ela é semelhante à fórmula de ponta reta. Se tu soubesse, pouparia talvez um tempinho. Não era necessário. Mas a prova dessa fórmula é simplesmente fazer isso. Pegar um vetor PA qualquer, fazer o cosseno dele, e é essa distância aqui. Tu vai fazer isso, substituindo o ponto A sendo um ponto do plano. Daí tu teria aqui o ponto A pertence ao plano π. Daí tu teria que a equação de π seria A0x mais B0 y mais C0 z mais D0 igual a 0. Considerando isso, que A é um ponto que pertence a isso aqui, e fazendo essa analogia mesmo, que é bem simples, tu vai chegar numa fórmula que a distância de um ponto P a um plano π é igual a módulo de A x0 mais B y0 mais C z0 mais D sobre a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Ela é similar à distância de ponta reta. A distância de um ponto a uma reta é módulo de AX0 mais BY0 mais C sobre a raiz de A quadrado mais B quadrado. Tendo A, B e C os coeficientes que acompanham a equação do plano. E x0, y0 e z0 é as coordenadas do ponto P. É similar à equação de distância de ponta reta. Se tu aplicasse isso daqui, tu ia cair na mesma coisa. Teria que saber de cor. Ela é fácil de decorar porque ela é similar a essa, mas não precisava saber. Dá pra ver que era só pensar na analogia, pensar num plano, no ponto P e na projeção. Então eu fiz sem, mas poderia usar também, é da mesma coisa. E é isso. Essa é a questão 2 da Escola Naval. Questão meio complicadinha mesmo, mas daí é a solução.
Um abraço, compartilha, curte, comenta se tu ficou com alguma dúvida. É isso aí.